Muito bem, então calculando aqui o nosso determinante, né, nós vamos ter então isso daqui vai ser igual, faz essa multiplicação, então quer dizer, nós vamos derivar em relação a y esta nossa expressão, y ao cubo, z ao quadrado. Isso aqui vai multiplicar o i. Mais, derivar em relação a z, derivar em relação a z, x, y ao quadrado, z à quarta. Isso aqui vezes j. Deriva em relação a k, então nós vamos ter d1 x, que multiplica 2x ao quadrado, y mais z. Isso aqui que multiplica k. E agora vamos fazer a volta. Com o sinal de negativo, j, né? Então vai ficar deriva em relação a x, essa expressão, deriva em relação a z, e isso aqui, não podemos esquecer que está multiplicando o j. Deriva em relação a z, esta expressão, isso multiplicando o i. E deriva em relação a y, a expressão xy ao quadrado, z elevado a 4. Isso multiplicando o k. Muito bem. Vamos fazer então essa derivada. O resultado disso aqui vai ser a nossa divergente. Vamos derivar então primeiro isso aqui em relação a y, né? Então vai ficar 3 y ao quadrado, o z não deriva, z ao quadrado vezes i, mais, vamos derivar isso daqui em relação a z, então vai ficar x, y ao quadrado, vezes 4, z a terceira. Isso aqui vezes j. Mais, agora vamos derivar isso daqui em relação a x. Derivar isso aqui em relação a x, então nós vamos ter 2 vezes 2 vai ser 4, x, y, mais 0, né, porque é derivada de z, o z aqui está somando, então aqui dá 0 quando deriva em relação a x. Isso aqui vezes k. Isso aqui é a parte positiva, vamos calcular agora a parte negativa. Derivando em relação a x, isso aqui não tem x, então é 0. Derivando em relação a z, ok? Então isso aqui não tem z, é 0. Derivada desse pedaço em relação a z vale 1. 1 vezes i. E deriva agora isso daqui, que é uma multiplicação, em relação a y. Menos 2x, y, z a quarta. Isso aqui vezes k. Muito bem. Para terminarmos agora, nós vamos colocar em evidência o i, o j e o k. Então, colocando os termos que tem i juntos, nós temos 3y ao quadrado, z ao quadrado, menos 1. Isso aqui vezes i. Mais, agora vamos pegar os termos que tem j. Então, 4x, y ao quadrado, z ao cubo, menos 0. Isso aqui que multiplica j. Mais 4xy menos 2xy, z elevado a 4. Isso daqui que multiplica k. Então, essa daqui é a fórmula
do que? É a fórmula do nosso divergente. Okay? Então, por isso que nós chegamos... Como que nós chegamos nesse resultado? Nós tivemos que fazer esses cálculos aqui. Ó, tá? Então, aqui nós calculamos o divergente. E agora? Vamos ver mais um exemplo, só para que essa ideia de cálculo de divergente fique bastante clara, né? E vocês não tenham dúvidas aí para calcular divergente. Então, nós temos aqui, ó, encontre o divergente do campo vetorial f de xy dado por x ao quadrado menos y e mais xy menos y ao quadrado j. Então, como é que a gente faz? Uma outra forma de calcular a ideia do divergente seria pegar o seguinte. Existe uma definição que nos diz o seguinte, olha, vamos colocar essa definição aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, se eu não coloquei eu já vou colocar. Deixa eu colocar essa definição na tela que vai ajudar a entender essa ideia aqui. Um segundinho, por gentileza. Olha, voltando então aqui para a nossa expressão, nós temos o seguinte. Vamos imaginar que o nosso campo ele seja escrito assim, ó, f de xy igual a m, é uma função m de x, ok? M de xy vezes i mais uma função n de xy vezes j. Ok? Então, aqui é assim que nós estamos pensando. Pensando o campo vetorial como a soma de duas funções de duas variáveis, função m e função n. Ok? O divergente ele pode ser calculado assim. O que a gente faz? Nós pegamos o m, derivamos em relação a x, e o n nós derivamos em relação a y. E somamos esses resultados. O resultado dessa soma, então, é o nosso divergente. Por exemplo, aqui se a gente pegar x ao quadrado menos y, que é o m, tá? Nós substituímos aqui, ó, isso aqui é o m. Então eu vou derivar isso aqui em relação a x. Se você derivar isso aqui em relação a x, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Derivando isso aqui em relação a x, vai dar 2x, a derivada de y dá 0. Né? E se você derivar esse segundo aqui, que é o n, em relação a y, derivada de y é 1, 1 vezes x dá x, derivada de y ao quadrado dá 2y, e o negativo continua. Aí nós podemos somar 2x mais x dá 3x, menos 2y. Ok? Então aqui nós temos o resultado, que é o quê? É o divergente. Né? Essa fórmula aqui indica o quê? O divergente deste campo vetorial, num ponto xy qualquer. Então, só para a gente esquematizar essas ideias estudadas, se você tiver um campo vetorial no espaço composto f, g e h, de x, y, z, então nós vamos definir a divergência de f, que vai ser denotado por div de f, como uma função dada por derivada de f em relação a x, derivada de g em relação a y, derivada de h em relação a z. Então, esse daqui é o que? É a divergência desse campo vetorial F. Além disso, se você considerar o mesmo campo vetorial, nós definimos então o rotacional desse campo vetorial como resultado daquele determinante que nós calculamos no exercício anterior. Uma constatação importante é o seguinte, é que tanto o divergente como o rotacional, eles dependem do ponto em que estão sendo calculados. Ok? Então, por exemplo, você vai achar uma fórmula com valores de x, y ou x, y, z, e aí para cada valor, para cada ponto desse